Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma etapa da nossa Semana Teológica, realizado pelo Instituto Teológico Renascer. Eu tenho certeza que esse encontro será muito precioso. Hoje a gente começa um pouco diferente e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler capítulo 13, versículo 11. Vamos lá? Abra na sua Bíblia, eu tenho certeza que você já está com seu caderno de anotação. Nós vamos ler e você faça as suas anotações. Versículo de número 11 do capítulo 13 diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vamos pensar de novo? Vamos ler outra vez? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Bom, a gente já pensou juntos que se a minha alma não estiver bem, a maneira com que eu vou interpretar as coisas à minha volta também será ruim. A alma é as lentes pela qual eu enxergo o mundo à minha volta e o interpreto. Agora vamos pensar o seguinte: se a alma são as lentes pelo qual eu enxergo a vida, a imaturidade é a cegueira de si mesmo. Você pode anotar isso aí? A imaturidade é a cegueira de si mesmo. Nós vivemos em um tempo onde a mensagem central do homem tem sido pare de sofrer. Eu tenho certeza que você tem encontrado em muitos lugares uma certa ênfase nisso, sabe? Muita gente falando sobre como parar de sofrer, como não sofrer mais, como deixar de sofrer, como viver uma vida sem sofrimentos. E essa tem sido uma pausa em que muitas pessoas têm colocado suas expectativas. Então, tem sido um assunto que tem levado muitas pessoas a trilharem o caminho da imaturidade, porque a dor, na verdade, promove maturidade. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não tinha dito e não tinha registrado na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, a seguinte mensagem: sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Olha o convite que o apóstolo Paulo está fazendo: sofre comigo as aflições. Ou seja, enquanto muitas pessoas estão tentando descobrir uma forma de escapar da dor, Paulo está convidando o seu discípulo a sofrer com ele. Por que Paulo está fazendo esse convite? Porque Paulo está sugerindo a Timóteo, assim como a todos nós, a necessidade que nós temos em entender que maturidade é uma prerrogativa de quem não foge da dor. Pode anotar isso daí? Maturidade é uma prerrogativa de quem não foge da dor. Então vamos analisar juntos agora o que é imaturidade. Anote aí. Em Marcos capítulo 14, dos versículos 29 ao 31, nós percebemos que a visão que Pedro tinha de si mesmo era completamente diferente daquela que Jesus tinha dele, não é? Então Pedro se gaba de ser leal, fiel, de não ter medo, né? De ser leal a Jesus mais do que todos os outros discípulos, mas nós sabemos como é que essa história termina. Então, por que a visão que Jesus tinha de Pedro era completamente diferente da visão que Pedro tinha de si mesmo? Veja que agora eu estou fazendo uma pergunta ao texto de Marcos capítulo 14. Eu faço uma pergunta ao texto porque na construção desse sermão, meu objetivo aqui é tentar identificar o que é que faz com que nós, de forma imatura, deixemos de enxergar a vida como devemos enxergar. Então, olha aqui. Olha que coisa interessante. Vamos pensar. Se a alma são as lentes pelo qual eu enxergo a vida, se essas lentes estiverem embaçadas pela dor, pelo medo, pela angústia, eu vou enxergar a vida de forma equivocada. Mas pior do que isso é não enxergar a vida como devo enxergar, como de fato ela é. Enxergá-la a partir de uma percepção egocêntrica, de uma percepção egoísta. Sabe? Então é importante que a partir de agora você analise esse texto comigo a partir da sua própria vida. Meu objetivo aqui não é dizer que você não pode pregar o evangelho. Pelo contrário, é incentivar você a analisar a si mesmo antes de, sobre qualquer forma, ser um propagador do evangelho.
Porque a mensagem que você vai transmitir antes precisa provocar em você mesmo as mudanças que ela promete provocar. Você é o principal alvo dessa mudança, ok? Eu espero que vocês estejam entendendo isso. Então vamos lá? Por que é que Jesus enxergava Pedro de uma forma completamente diferente da que Pedro enxergava a si mesmo? Por causa da imaturidade de Pedro. Portanto, imaturidade é a cegueira de si mesmo. Anotou isso? Imaturidade é a cegueira de si mesmo. Então, Pedro era imaturo e ele se enxergava de uma forma completamente equivocada. Agora, então, eu convido você a deixar as lupas da vida. Sabe, a lupa é aquele objeto óptico que o investigador usa para investigar a vida alheia, tentar encontrar alguma coisa, não é? Desfaça agora da lupa e não seja aquele tipo de pregador que, quando vai desenvolver um sermão, ele fica procurando um texto que vá tratar da vida de alguma pessoa acerca de algum pecado que ele descobriu, de algum problema que chegou até os seus ouvidos. Mas ele vai, de fato, de verdade, transmitir a palavra de Deus. Para isso, ele precisa jogar a lupa fora e pegar o espelho. Porque é no espelho que você enxerga a si mesmo. O espelho revela quem você é. Não esconde de você as suas falhas e os seus defeitos. Então, pega o espelho agora e vamos analisar esta pequena aplicação de forma a transformar a maneira com que você vai transmitir a sua mensagem a partir de hoje. Até porque, para que ela tenha um efeito efetivo na vida das pessoas que vão ouvir, primeiro ela precisa ter um efeito na sua própria vida, ok? Então, Pedro, ele era imaturo porque a maneira com que ele enxergava a si mesmo era uma maneira completamente equivocada. No final das contas, nós sabemos que ele se gaba de uma coisa que não é. Você conhece gente assim? Talvez você olhou para ela hoje ainda no espelho pela manhã, não é verdade? Então vamos lá. A imaturidade nos incapacita de enxergarmos como de fato nós somos. A imaturidade nos incapacita de enxergarmos como de fato nós somos. O Salmo 19, verso 12, o salmista diz: quem pode discernir os próprios erros? Ainda pede ajuda de Deus para discernir os dele. Quem é que pode discernir os próprios erros? Queridos, nós precisamos da ajuda e do auxílio do Espírito Santo para discernir os nossos próprios erros. Porque, vamos ser sinceros, ao longo da vida nos tornamos mestres e doutores para identificar o erro alheio, o erro das pessoas, mas uma dificuldade imensa de identificar os próprios erros. Às vezes você está condenando alguém de um erro que você também comete, mas você prefere enxergar esse mesmo erro na vida dessa pessoa do que enxergar em você mesmo. Parece que para você tem um peso menor, não é verdade? Essa forma de enxergar a vida é extremamente equivocada. Você precisa mudar a percepção da sua vida em relação a você primeiro, para que então você consiga começar a enxergar as pessoas como de fato elas são, não com olhar de condenação, mas com olhar de igualdade. Até porque o imaturo não consegue enxergar a si mesmo pelo fato de estar preso analisando o outro. Aquela parábola que Jesus contou, enquanto ele fica tentando arrancar lá o cisco do olho do irmão, ele está com a trave enfiada no olho dele, não é verdade? Então é importante que você pare um pouco agora de analisar a vida alheia, de analisar a estrutura comportamental da igreja que você vai levar o sermão e vá para o secreto, pedir para que o Espírito Santo trabalhe você primeiro, porque quando você for para a tribuna, para o púlpito ou para a sala de aula, onde você for transmitir o evangelho na rua, seja lá para quem for, você possa transmitir mais do que uma mensagem poética, uma fala que combina com o momento, mas você possa jorrar vida na vida daquela pessoa. Até porque Deus não te chamou para ser uma fonte de poesia, Deus te chamou para ser uma fonte de vida e para jorrar, né, a água que jorra para a vida eterna. Ok? Outro exemplo é o filho pródigo de maturidade. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32, você pode depois ler e meditar. Ele olha para si mesmo e se enxerga preparado para pegar a herança do pai e viver livremente. Ele não consegue traduzir liberdade com libertinagem. Então o problema do filho pródigo não era dinheiro, ele era rico dentro da casa do pai dele. O problema do filho pródigo não era ausência de pai, o pai era presente. O problema do filho pródigo não era proteção, não era serviço. O problema do filho pródigo era que ele acreditava que ele podia viver uma liberdade sem maturidade. E quem é o imaturo? O imaturo é aquele que já está convencido de que é grande, já está convencido de que está pronto, já está convencido de que está preparado.
Então agora, por exemplo, ele está ouvindo essa aula e está pensando, eu não preciso de nada disso, já estou pronto já. É que o meu pastor não libera o púlpito para eu pregar. É que ninguém me convida para pregar na igreja, mas eu já estou pronto. Então eu não vou fazer um curso teológico não, porque a letra mata, eu não vou me preparar, eu não vou para a escola bíblica dominical. Eu já estou pronto, eu já sei o que falar, meu testemunho é minha pregação. Tome cuidado com isso, porque essa é a síndrome do cego, do imaturo, a cegueira de si mesmo. Cuidado com isso, porque o imaturo é aquele que já está convencido de que é grande, e esse foi o problema do filho pródigo. Porque o filho pródigo, acreditando que já estava pronto, sem perceber, se tornou o construtor dos seus próprios chiqueiros. Então, escreva essa frase que eu vou dizer para você agora. Escreva essa frase. Liberdade sem maturidade me transforma no construtor dos meus próprios chiqueiros. Liberdade sem maturidade me transforma no construtor dos meus próprios chiqueiros. Tem muita gente que era para estar bem. Tem muita gente que era para estar longe na vida ministerial, no exercício ministerial, mas infelizmente foram barrados pelos chiqueiros da vida que eles mesmos construíram. Acabaram por se relacionar com porcos e não com ovelhas. Acabaram por se alimentar de lixo e não da palavra, não do pão. Renderam suas vidas a se alimentar do que os porcos se alimentam quando deveriam estar na mesa do Pai comendo do pão que vem do alto e compartilhando do mesmo pão com os seus servos. Mas infelizmente, o desejo de ser grande, de ser famoso, de ser grande, de ser famosa, fez com que essas pessoas abrissem mão do cuidado da casa do Pai para tentar viver uma liberdade sem maturidade. Cuidado com isso. A imaturidade é a cegueira de si mesmo. Onde o filho pródigo amadureceu é uma outra pergunta que nós devemos responder. Bom, ele toma essa decisão errada, não toma? Ele tenta fugir da dor do processo e acaba em dor. Ele amadurece na dor. Então, espere o tempo. Aguarde, transicione. Entenda a visão da igreja local, de onde você vai levar a palavra, onde você vai contribuir com a mensagem. Entenda que a dor faz parte do processo e a dor, na verdade, é a ferramenta pelo qual Deus, por meio da vida, nos amadurece. Aquilo que é a sua dor não é a sua história, mas pode se transformar no seu testemunho. Sua dor não é a sua história. Então não importa quais foram os traumas, não importa qual foi o seu passado, o que de fato importa é como você vai desejar viver a partir de agora a mensagem que você vai entregar, que você vai contribuir com as pessoas, com a vida das pessoas, ok? Então vamos lá, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, Paulo registra o processo pelo qual passou até o amadurecimento. Lembra do processo? Nós lemos versículo 11, vamos ler de novo. Quando era menino, falava como menino. O que Paulo, em sua autoanálise, percebe que há de diferente entre o homem que ele se tornou e a criança que ele deixou de ser. E essa criança que ele deixou de ser, ele está se referindo ao processo ministerial que ele passou, ok? Porque aparentemente chegou pronto, mas na verdade não. O processo de construção também aconteceu com ele, mesmo sendo o cara que cresceu aos pés de Gamaliel, neto de Reuel, sabe? Ele era um doutor da lei, um fariseu de excelência, um homem cheio de conhecimento. Porém, ele falava como menino. E o que vai fazer com que ele entenda que agora é homem, mas que um dia foi menino e como deixou de ser menino? Bom, essa é uma pergunta que nós também precisamos responder. A linguagem, o comportamento e o pensamento, na verdade, são as chaves que fazem com que Paulo perceba onde ele amadureceu. Então, a primeira é a linguagem. Ele diz lá no versículo 11, quando era menino, falava como menino. A linguagem precisa mudar. E é por isso que faz tanto sentido você participar todos os dias desse nosso encontro. Porque a sua linguagem precisa mudar. Ele falava como menino, né? E o menino aqui é do grego néphios. E néphios significa bebê que ainda não sabe falar. Nós sabemos que a criança não tem seu arcabouço verbal formado, então a sua competência para o diálogo ainda é empobrecida. Embora seja lindo ouvir, não é? Um bebezinho falando, uma criança tentando construir as palavras, mamá, papá, não é? A gente percebe que ela tem um arcabouço ainda limitado. Por isso a importância do estudo. Por isso é importante você ler o texto, reler o texto e ler novamente, conhecer o texto com profundidade, sabe? Para que a sua linguagem seja uma linguagem de alguém crescido e não de um bebê. É importante que as pessoas, mais do que impressionadas com a maneira com que você fala,
com que você comunica recebam de fato a verdade de Deus. Então o objetivo não é arrancar aplausos da multidão, mas é fazê-la entender a vontade de Deus como se o próprio Deus estivesse comunicando a elas através de você. Segunda coisa, o comportamento imaturo não é bom. Presta atenção numa outra coisa, a linguagem. O imaturo não é bom de diálogo, ele não tem paciência para se relacionar com as pessoas por meio da conversação. Geralmente ele bate na mesa, grita, não tem discurso, tenta ganhar no grito, não tem competência dialogal, porque ele fala como criança. Então é importante que você se desenvolva na sua linguagem, para que você desenvolva com ela também maturidade. Quer saber agora como desenvolver maturidade no comportamento e no pensamento? Vem para a próxima aula e não perde ela por nada. Eu te encontro lá.